não tem mais vacina. Aí tem que vir amanhã, chegar 4 da manhã, eu dormir aqui. Olha a nossa população, o tamanho da população. Mais um dia de filas. É difícil. Na Baixada até tem vacina, mas faltou seringa e algodão. Não precisa correr, mas é importante que toda a população esteja vacinada. Enterrado em São Gonçalo, o 6º PM assassinado só este ano. Caravela sem comandante. O mandato de Eurico Miranda terminou ontem e o Vasco só escolhe um novo presidente amanhã. E a zebra está correndo solta nesse início de Cariocão. Quarta-feira, 17 de janeiro, o RJTV está começando agora. Sete e 9, boa noite para você. O próximo dia 27 vai ser o dia D da vacinação contra a febre amarela em todo o estado. 7.600.000 pessoas ainda têm que se vacinar. Mas a gente tem mostrado aqui no RJ que nem todo mundo está conseguindo ser atendido. Hoje foi mais um dia de filas grandes. A percepção de que é preciso madrugar para garantir a vacina deixou muita gente insatisfeita. Vai chegar essa hora, não tem mais vacina. Aí tem que vir amanhã, chegar 4 da manhã, não sei, eu dormir aqui, porque só estão distribuindo acho que 300 quantidades de vacina. Pô, olha a nossa população, o tamanho da população. Fica difícil. A vigilância sanitária recolheu hoje 2 macacos encontrados mortos no Cosme Velho e um no engenho de dentro. Não é comum aparecer macaquinho morto. Inclusive esse é de uma família de 5 micos que já está aqui na rua há cerca de 3 para 4 anos. Outro macaco foi encontrado em Barra do Piraí, embaixo de um poste da rede elétrica. O animal não transmite a febre amarela. Na verdade, ele ajuda a avisar com a própria vida que o vírus está circulando. Então é ainda mais importante preservar a vida dos macacos. Diante do novo surto da doença no Rio, as enormes filas revelam a falta de estrutura para proteger tanta gente. Em São Gonçalo, o movimento nos locais de vacinação começou antes das 6 da manhã. Tá muito cheio? Tá. 1 hora já esperando? 1 hora. Tem previsão de quando vai sair daqui? Não. Falta informação. Estas 2 senhoras, por exemplo, que têm mais de 60 anos, foram ao posto sem passar antes pela avaliação de um médico. Tá com quantos anos? 68. Trouxe autorização do médico? Olha só essa enorme fila em frente a um posto de saúde aqui na Tijuca. Essa fila enorme, ela está bem em frente ao Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão. Muita gente chegou bem cedo aqui e aguarda o início da vacinação. No município do Rio, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda falta vacinar entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas. Só na última segunda-feira teve mais gente se vacinando do que no mês de dezembro todo. No engenho de dentro, a fila se formou de madrugada. Neste posto, no Catete, foram oferecidas 350 doses. Vim da Tijuca, que lá terminou às 10h15 a vacina. Eu vim para aqui e terminou 12h30, não tem mais vacina. Chego aqui e não consigo tomar. A hora que chegar é de 8 às 16, tem que ter vacina de 8 às 16, não é? Temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira, caso necessário. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido à grande procura, as equipes de enfermagem vêm trabalhando no limite da capacidade técnica e que oferecer mais doses colocaria em risco a segurança necessária para garantir aos pacientes as boas práticas de vacinação. Mas diante de uma situação de emergência, então, não há mais nada a fazer? Mais cedo, no estúdio do Bom Dia Rio, o secretário estadual de Saúde disse que os municípios estão com os estoques cheios de vacina. Ele determinou que as cidades aumentem o número de postos atendendo a população. O que nós precisamos é ofertar a vacina para os nossos moradores e ampliar os nossos postos. A gente não pode ficar vendo essas filas e achar normal. É claro que nós agimos preventivamente, montamos desde julho a campanha estadual de vacinação, mas não é por isso que a gente não vai achar que é normal uma fila. A gente tem que trabalhar para evitar essa fila. Ontem ainda eu baixei uma normativa pedindo para todas as prefeituras ampliarem para todos os seus postos de vacinação. Nós temos vacina para fornecer a todos os municípios para facilitar e diminuir essas filas.
Teve morte cerebral o jovem de 17 anos que sofreu uma hemorragia antes de fazer um transplante de fígado. Os médicos investigam se ele teve febre amarela. Luiz Fernando Valente Rodrigues morava em Miguel Pereira, no sul do estado. Ele começou a passar mal na semana passada e foi internado no Rio com uma hepatite aguda. O quadro gravíssimo de saúde fez com que o Luiz Fernando pulasse para o primeiro lugar na fila nacional de transplantes. A família chegou a fazer uma campanha nas redes sociais pela doação. O órgão até chegou a ser doado, mas não deu tempo. Na última segunda-feira, o Luiz Fernando teve hemorragia cerebral. Na Baixada Fluminense, muita gente está indo até Nova Iguaçu para conseguir ser vacinado. O município está em alerta depois que foi confirmada a morte de macacos com febre amarela. É tanta gente procurando a cidade que faltou seringa e algodão. Mesmo assim, a vacinação não foi interrompida. A fila até que está pequena nesta clínica da família em Nova Iguaçu. Mais de 400 pessoas já foram vacinadas aqui hoje. Esse aqui foi o que a gente lançou até agora no caderno, que a gente tem que correr para poder ir lançando. A maioria das pessoas é de Nova Iguaçu, mas tem gente vindo de outros municípios. Esse é o terceiro posto que a gente vai hoje para tentar a vacinação. A gente esteve no posto lá do Tanque, Jacarepaguá, e tinha uma fila horrorosa. Depois fomos em alguns postos aqui em Belfort Roxo, que tinham acho que lá 5 ou 6 postos, só um só estava funcionando. No meio da tarde acabou o algodão na clínica. Falaram que foram buscar, mas até agora nada, e nós decidimos fazer uma vaquinha e pedir uma farmácia. Todo mundo ali no sol, quente, é bem degradante para todo mundo isso aí. O posto providenciou o algodão também para voltar a vacinar. Chegou o algodão, gente! É festa! Na maioria dos postos, o movimento foi mais intenso de manhã. Lá dentro deste outro posto, em Nova Iguaçu, às 3h30 da tarde, tinha 50 pessoas para serem atendidas. A espera era de 1h30. Eu cheguei 1h20, estou saindo agora, 3h pouca da tarde. Tomou eu, a minha filha e minha neta. Aqui no posto, no centro de Nova Iguaçu, o movimento é grande, mas as pessoas estão esperando, em média, 40 minutos para serem atendidas. Só que a prefeitura reclama por estar com as equipes sobrecarregadas, por ter que atender a população que vem de outros municípios. A vacina está sendo enviada de acordo com o solicitado. O que está faltando são as seringas, que a Secretaria Estadual informou que o federal não está repassando. A Prefeitura de Nova Iguaçu gastou R$64 mil. E aqui nós estamos vacinando a população que chega. Nós estamos sobrecarregados porque os municípios vizinhos, nós estamos vacinando hoje 25%, quer dizer, 1/4 dos pacientes de pessoas de outros municípios, principalmente Mesquita, Belfort Roxo e Queimados. Olha, gente, sair de uma área onde não existe risco para procurar vacina em outra cidade onde o risco de contágio é grande, acaba expondo a pessoa que quer se proteger ao mosquito que transmite a doença. O secretário estadual de saúde fez um pedido. Quem ainda não se vacinou e não mora em áreas de risco não precisa se desesperar. Não precisa correr, mas é importante que toda a população esteja vacinada. Nós estamos falando que não tem necessidade da população sair correndo, ficar enfrentando filas enormes, mas precisa vacinar. Principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro, aqui no entorno do Maciço da Tijuca, tem uma grande floresta. Quem convive aqui, está próximo de zona de mata, de floresta, que busca a imunização. Soldado Marcos Vinícius Azeredo foi enterrado hoje à tarde em São Gonçalo. Ele é o 6º PM morto este ano. Foi difícil encontrar forças para ficar em pé. Algumas pessoas precisaram de ajuda. O enterro foi no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. A família preferiu não gravar entrevista. Disse apenas que o soldado Marcos Vinícius Azeredo é mais um de uma estatística que só aumenta. Ele é o 6º policial militar assassinado nos 17 dias deste ano na região metropolitana do Rio. No dia 3, morreram o soldado Ivanderson Pinheiro, também em São Gonçalo, e o sargento Anderson Santos, em Queimados. No dia 5, o sargento Alexandre Silva, em São João de Meriti. No dia 9, o cabo René Araújo, em Macaé. E no dia 11, o cabo Edson Júnior, em Cosmos. Ontem à tarde, o soldado Marcos Vinícius, de 34 anos, estava de folga e decidiu visitar a mãe. Quando passava pelo bairro Galo Branco, reagiu a um assalto e foi baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital Alberto Torres, mas não teve jeito. Hoje cedo, a estatística da violência contra policiais poderia ter ficado ainda pior. 2 PMs sofreram uma tentativa de assalto na rua Moraes Cardoso Júnior, em Nilópolis.
Eram 20 para as 6 da manhã. O comandante da UPP da Cidade de Deus, capitão Antunes, e o motorista dele, o cabo Bastos, iam de carro para Jacarepaguá quando foram abordados por 3 bandidos armados, um deles com fuzil. Houve confronto e o carro do comandante ficou com várias marcas de tiros. Mas os policiais não foram baleados. Os bandidos fugiram. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, prendeu hoje 2 suspeitos de integrar um grupo de milicianos na Gardênia Azul, na Zona Oeste. Com eles, os policiais apreenderam 3 pistolas, munição, joias e dinheiro. E policiais civis fazem uma operação na favela do Jacarezinho. O tiroteio é grande e moradores enviaram vídeos pra gente. São muitos tiros, ouça. A Supervia informou que, por causa do perigo, os trens do ramal de Belfor Roxo não estão partindo da Central do Brasil e a circulação foi suspensa há poucos minutos. O presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, saiu hoje do cargo para cumprir uma determinação da Justiça. A decisão judicial que afastou o presidente da Conlurb foi tomada no último dia 11, mas ele só foi notificado hoje. Se descumprir a ordem, ele terá que pagar uma multa de R$20 mil por dia. A ação se baseou na lei federal que proíbe a nomeação para cargos de administração de empresas públicas de qualquer pessoa que tenha atuado em campanhas políticas como dirigente partidário ou como candidato. Rubens Teixeira afirma que a leitura sumária feita pela juíza da 16ª Vara de Fazenda Pública mostra que não houve tempo suficiente para uma análise detalhada do caso. Lívia Tô. Daqui a pouquinho a Anne Lotterman traz pra gente a previsão do tempo e tem ainda o futebol. Olha, o Flu começou mal o Carioca, viu? Perdeu a primeira partida. O Fla entra em campo essa noite e o Vasco tá sem comando na véspera da estreia no campeonato. A gente conta já, são 7h20. Sem comando ou com presidentes demais? O Vasco viveu hoje um dia curioso na véspera de estrear no Campeonato Carioca. O repórter Rafael Sibila explica pra gente. Um clube sem presidente. Foi assim que o Vasco amanheceu. Não tenho responsabilidade nenhuma, zero, daqui para frente. O mandato de Eurico Miranda terminou ontem e o Conselho Deliberativo vai escolher só na sexta-feira o novo mandatário do clube. Até lá, a Justiça determinou que o Vasco fosse administrado pelos 3 candidatos que disputaram a eleição em novembro: Eurico, Júlio Brandt e Fernando Horta. Embora não tenha recebido a notificação, eu vim aqui me colocar à disposição para discutir com o Eurico as medidas necessárias para o bom andamento do clube. Eurico chegou a São Januário meio-dia. Brandt, 1 hora depois, e Fernando Horta foi o último a aparecer. No início da tarde, pela primeira vez, os agora administradores do Vasco se reuniram. Em meio a essa disputa política, o Vasco tem jogo marcado para amanhã, aqui em São Januário. É a estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu. Mas o torcedor que veio hoje ao estádio comprar ingresso encontrou a bilheteria do clube fechada. Aí a gente não sabe nem como proceder, né? Mas eu espero que tenha o jogo, né? E que tudo se resolva o mais breve possível aí no clube também. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro garante que o jogo vai acontecer. Uma das alternativas é transferir a partida para o Nilton Santos. No primeiro duelo do ano, o futebol do Vasco perdeu para a política. E o Flamengo entra em campo hoje no Carioca contra o Volta Redonda e com um time bem diferente daquele que a torcida se acostumou a ver. Campeão da Libertadores com o Atlético Nacional da Colômbia em 2016, Marlos Moreno é o primeiro reforço do Flamengo para essa temporada. Sou habilidoso e rápido. Estou disposto a ajudar o time a conquistar todos os objetivos. Moreno foi indicado ao Flamengo pelo também colombiano Reinaldo Rueda. E mesmo com a saída do treinador para comandar a seleção do Chile, o clube continuou com a negociação e fechou o contrato de empréstimo com o atacante até o fim de dezembro desse ano. O novo reforço ainda não entra em campo, assim como os considerados titulares da equipe. Para a partida de logo mais contra o Volta Redonda, o técnico Paulo César Carpegiani vai escalar um time cheio de garotos da base. Olha só, no gol Gabriel Batista, na lateral direita Clebinho, considerado uma das grandes esperanças do clube. Na zaga Tuller e Patrick e na lateral esquerda Jajá. O meio tem Jonas, que é o mais experiente desse time com 26 anos.
Ronaldo, Jean Lucas e um menino em quem vale ficar de olho. PP, camisa 10 da base. No ataque, Lucas Silva e Wendel. Flamengo e Volta Redonda você vê ao vivo aqui na Globo, logo depois de O Outro Lado do Paraíso. E teve estreia do Fluminense agora à tarde contra o Boa Vista e com derrota para o Flu. Jogo em Bacaxá, na região dos Lagos. O Boa Vista saiu na frente com o Leandrão. O Pedro tentou de virada e no rebote o Caio empatou para o Fluminense. No segundo tempo, o Eric Flores botou o Boa Vista na frente. E o Eric Flores Carrasco marcou também o terceiro, cobrando pênalti. Boa Vista 3, Fluminense 1. Já tô chegando aqui para falar com ela, Solar, Anne Lotterman. Tudo bem, Renata? Boa noite, mais gente. Um dia quente e amanhã promete, Amanhã promete 40 graus, gente. Podemos ter o primeiro 40 graus do ano. E não tem previsão de chuva para essa quinta-feira. A última vez que foi registrado 40 graus foi em novembro do ano passado, no dia 16. Na sexta, também tem previsão de 40 graus, olha só, mas aí tem uma previsão de pancada leve de chuva no fim do dia, com vento quente e rajadas que podem ser fortes. Esse vento é aquele pré-frontal que indica mudança no tempo. Sábado, a máxima cai para 35 graus, com previsão de chuva no fim do dia. Domingo o dia fica mais nublado, máxima de 32 e chuvinha a qualquer momento. Renata? Amanhã a gente se vê de novo. Com certeza. Neste ano de eleições, a gente quer saber o que cada eleitor espera para o futuro. Veja como é simples gravar um vídeo com a sua mensagem. Eu estou aqui no calçadão de Nova Iguaçu e é nesse lugar tão representativo da cidade que eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos saber o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai deixar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade. Basta gravar um vídeo com o seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que todo mundo saiba de onde está falando, sempre de dia. Aí você pode pedir para um amigo fazer a gravação. Eu vou pedir, por exemplo, para o Miguel gravar para a gente. O importante é que ele esteja a mais ou menos 1 metro de distância, mais ou menos 2 passos, e que o celular esteja deitado na horizontal. Dessa forma, é possível mostrar tanto você quanto o lugar que você escolheu. Outra opção é usar um bastão de selfie, como esse. Olha só, você posiciona aqui o bastão de selfie e começa a gravar. O importante é sempre lembrar que o celular tem que estar na horizontal, deitado, e que você está conseguindo ver o fundo atrás de você, no lugar que você quer mostrar. Se você não tiver bastão de selfie, não tem problema. Você pode gravar você mesmo com o celular. É só posicionar. O importante é que você veja se está aparecendo você e se está aparecendo também o lugar que você escolheu aqui na tela. Faz assim, ó, como eu estou fazendo, mostrando o calçadão de Nova Iguaçu. É isso, você tem 15 segundos para mandar o seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. E aí você conta pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para rever as dicas do Pedro e participar é só entrar na nossa página na internet ou então digitar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, assim mesmo, tudo junto. O RJ fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.